Fluminense atento à decisão que pode mudar os rumos do futebol brasileiro nos próximos anos. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também tem Fluminense em campo. 2 partidas no dia de hoje já foram realizadas. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem vitória no Fla-Flu no vôlei e muito mais nesse vídeo aqui. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Esse vídeo aqui com uma notícia que eu te confesso que me pegou um pouco de surpresa. O GE trouxe pra gente que a rescisão do Marcelo com o Fluminense ainda não foi oficializada. A gente sabe que o Marcelo não é mais jogador do Fluminense, o Fluminense já fez esse anúncio oficialmente, depois de todo aquele imbróglio com o Mano Menezes, o contrato foi rescindido de maneira consensual entre as partes. Mas o GE traz pra gente que por mais que esse acordo de rescisão tenha acontecido, ele não foi formalizado ainda, né? Esse rompimento não foi formalizado, já que existem algumas questões jurídicas e burocráticas um pouco mais trabalhosas a se resolver. O GE traz pra gente que o contrato do Marcelo com o Fluminense previa alguns pontos além das 4 linhas, né? O Fluminense tinha, além do salário normal que pagava o Marcelo, tinha algumas metas ali, alguns bônus, principalmente, né, devido à porcentagem de produtos relacionados à marca do jogador, né, ao 12, e também contratos de publicidade. Então isso aí está sendo alinhado pelo jurídico do Fluminense com os advogados do Marcelo para conseguir, de fato, oficializar esse rompimento entre as partes. Então, por mais que o Marcelo não seja mais jogador do Fluminense e a gente saiba disso, não está nos planos, na questão burocrática, o contrato dele ainda está valendo, mas algo que deve ser resolvido nas próximas semanas aí e cada um seguir o seu lado. Claro que a relação continua, o Marcelo continua sendo um ídolo do Fluminense, continua sendo um moleque de Xerém, lá o estádio, inclusive do CT Vale das Laranjeiras, tem o nome do Marcelo e vida que segue, bola pra frente, mas tá aí a informação do GE de que a rescisão do Marcelo com o Fluminense ainda não foi oficializada. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Não dá para ficar andando por aí com seu carro, com a sua moto, desprotegidos, contando com a sorte. Então faz o seguinte, conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso. Aqui do lado tem o QR Code, aponta a câmera aí para ele, liga para o número que está aqui em cima e faça uma cotação para conferir os preços. Se a equipe profissional masculina do Fluminense só volta a campo no próximo dia 22 de novembro, próxima sexta-feira, contra o Fortaleza, não quer dizer que não teve dia de Flu, tá? Ontem teve Fla-Flu no vôlei e é normal, né, gente? É normal, o Fluminense voltou a vencer o Flamengo pela Superliga. O Fluminense tinha tido 2 derrotas, aí enfrentou o freguês, né? Conseguiu uma vitória ali por 3-1. Primeiro set, o Fluminense vence por 25-18. No segundo set, o Flamengo empata 25-16, mas no terceiro, 25-21 para o Fluminense, que fecha com 25-15 e consegue essa vitória. A partida foi disputada ali na Hebraica, lá em Laranjeiras. O destaque da partida foi a Ariane, que marcou 31 pontos. E agora, né, o Fluminense chega a 3 jogos contra o Flamengo na temporada e 3 vitórias, né? Realmente é normal até no vôlei feminino lá na Superliga. Vale lembrar, né, o Fluminense foi campeão carioca da modalidade, em cima justamente do Flamengo vencendo a final. Falando ainda de dia de Flu, teve hoje o jogo da partida de ida do Campeonato Carioca Sub-15. Foi também um Fla-Flu. Fluminense e Flamengo se enfrentaram lá no estádio Marcelo Vieira. O Fluminense foi a campo escalado com Zafir, Danilo, Fábio, Cassiano e Richard Lucas, Ronald, Gabriel, Justin, Maxwell, lá na frente Caio, Fábio, Riquelme e João Pedro. Essa foi, portanto, a escalação do Fluminense, que saiu atrás do placar, embora tenha criado mais oportunidades, de acordo com o portal Xerém Stuff, que é referência em cobertura de categorias de base do Fluminense. O Fluminense criou mais oportunidades, mas acabou dando um mole defensivo. O Flamengo abriu o placar, só que conseguimos o empate com esse gol aí, ó. Tá o lance passando na tela, o Riquelme faz essa boa jogada aí individual, ó, invadiu a área, ele vai tocar para o meio para o Gabriel Justin, que não conseguiu finalizar, mas ó, cruzou a bola ali, sobrou para o Danilo Melo, que bateu por baixo das pernas do goleiro, empatando o jogo, terminando, portanto,
em 1-1. O jogo de volta é no dia 23, sábado, às 3 horas, lá na Gávea. O Fluminense precisando, então, vencer essa partida. A curiosidade importante aqui de frisar sobre o Sub-15 do Fluminense, vocês devem ter reparado, né, que eu citei aqui tanto na escalação quanto na jogada do gol, é quem dá assistência pro gol do Danilo Melo, é um jogador chamado Gabriel Justin, né? E aí a gente tem no profissional do Fluminense, no Sub-23, o Lucas Justin. E eu vi muita gente na internet perguntando, né, se tinha algum grau de parentesco, e tem. Tá? O Gabriel Justin é irmão mais novo do Lucas Justin, tá aí jogando no Sub-15 tricolor, dando essa assistência pro gol do Danilo Melo. Seguindo ainda em dia de Flu, teve também final, partida de ida do estadual feminino. O Fluminense empatou em 1-1 com o Flamengo, e a Keké fez esse gol no finalzinho do jogo. Tá passando aí na tela a jogada, ó, o cruzamento lá da esquerda, a Keké tocou de cabeça para empatar a partida em 1-1. O jogo decisivo vai ser lá no dia 25, segunda-feira, o Fluminense contra o Flamengo, né? Portanto, podendo ser campeão carioca tanto do Sub-15 quanto do futebol feminino profissional. Já passamos pelo vôlei, pelo futebol feminino, pela categoria de base. Vamos falar um pouquinho, então, da equipe principal masculina do Fluminense, porque no próximo dia 22, sexta-feira, a gente enfrenta o Fortaleza no Maracanã, numa partida que eu não preciso, né, ficar reforçando aqui a importância pra gente nessa luta contra a degola. O Fluminense tem que vencer de qualquer jeito o Fortaleza, que faz uma boa campanha no Brasileirão, já se garantiu na próxima edição da Copa Libertadores da América. Eu tenho um dado bastante interessante aqui do portal SofaScore falando sobre a questão da posse de bola das duas equipes. Acho que dá para ilustrar bastante como são estilos de jogo completamente distintos. A maneira que o Fluminense jogava com o Diniz e joga com o Mano Menezes, com a maneira que o Juan Pablo Vojvoda faz o Fortaleza jogar. De acordo com o SofaScore, o Fortaleza tem a menor média de posse de bola do Campeonato Brasileiro. Eles ficam com a bola somente 42,5% do tempo. Então é um time de muito mais transição rápida, de contra-ataque, de jogar em velocidade e em progressão. Já o Fluminense tem, com o Mano Menezes, a quinta maior posse de bola do torneio. O Fluminense tem 54,7% de posse de bola nos seus jogos, então é um time que retém muito mais a bola do que o Fortaleza. Então é o tipo de jogo que encaixa, né? O Fluminense quer ficar com a bola, o Fortaleza quer que o Fluminense fique com a bola para sair no contra-ataque. É o tipo de jogo que encaixa, e aí para nós a gente tem que ficar bastante atento, porque esse tipo de partida pode acabar sendo muito traiçoeira. A Netflu fez um levantamento aqui, por outro lado, das participações em gols, os principais destaques tanto do Fluminense quanto do Fortaleza. Nessa temporada de 2024, a gente sabe, né, o Germancano não vive a sua melhor fase, o John Kennedy também está muito longe de ser o John Kennedy de 2023. Quem tem sido titular no ataque do Flu é o Cauã Elias, mas o Cauã Elias pegou a posição de titular de maneira até recente, né? Tá no seu primeiro ano de profissional e de maneira até recente se tornou titular no ataque tricolor. Então os dois destaques em participação em gols do Fluminense na temporada são dois meio-campistas, é Paulo Henrique Ganso e John Arias. Ambos têm 9 participações em gol na temporada. O Ganso fez 3 gols e deu 6 assistências. E o Arias, o inverso. Fez 6 gols, uma veia mais goleadora que o Paulo Henrique Ganso, e deu 3 assistências. É uma dupla que encaixa muito bem, né? Nos dá muitas alegrias desde 2022, perdão. Paulo Henrique Ganso e John Arias são os grandes destaques do Fluminense nessa temporada. Já do lado do Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda, os dois destaques em participação de gols são o meia Pochettino, que tem 11 participações em gols, são 5 gols e 6 assistências, é um cara que participa, né, faz bastante gol, mas também distribui bastante, é um bom garçom. E tem o Lucero, que é o centroavante artilheiro deles, que tem 8 gols e 1 assistência. Então, olho vivo neles, né? Pochettino e Lucero são dois jogadores que podem dar trabalho ao Fluminense nesse jogo contra o Leão do Pici, tão importante pelo Brasileirão. Fluminense de olho em mudança que pode definir os rumos do futebol brasileiro. A CBF está fazendo algumas coisas diferentes aí para a temporada de 2025. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu venho aqui e convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Damata de Petrópolis, pro João de Brasília, André Nunes de São João da Barra, no Rio de Janeiro, pro Marcos Afonso, do Rio de Janeiro,
pro Paulo Salvador, de Santíssimo, e pro Sebastião, de Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro. Um abração pra galera tricolor ligada aqui na Central. Convite reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo, beleza? Vamos falar dessa informação, então, que quem traz pra gente é o portal UOL. A gente comentou aqui ao longo dos últimos dias que a CBF fez um anúncio de calendário para 2025 com algumas mudanças importantes. O Campeonato Brasileiro vai começar mais cedo, ali no final de março, e vai durar ao longo de dezembro. A última rodada está prevista ali para o dia 21 de dezembro, algo que não é muito comum, né? Muito perto do Natal, o Brasileirão, então, se estendendo por muito tempo. Isso muito por conta do Super Mundial de Clubes que vai rolar no ano que vem, e vai ter uma paralisação nesse campeonato, né, no Brasileirão, no calendário do Brasileirão, para que os times possam disputar, né? Vamos ter 4 brasileiros, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e o vencedor entre Botafogo e Atlético jogando esse Super Mundial. Então é algo ali para a CBF ter feito esse remanejamento do calendário. Só que para além de 2025, a CBF tende a manter esse formato de calendário pelos próximos anos, no mínimo até 2030. Isso porque em 2026, ano que vem não, 2025 tem o Super Mundial, depois, 2026 tem a Copa do Mundo, também tem aquela parada no meio do ano, em 2027 tem a Copa do Mundo Feminina, 2028 tem Copa América, 29, segunda edição do Super Mundial, e 2030, mais uma Copa do Mundo. Então tem essa questão ali para a CBF conseguir encaixar. Ela provavelmente vai ter que repetir esse modelo de calendário nesses próximos anos até 2030. E você que está assistindo pode se perguntar, pô, mas a Copa do Mundo Feminina, por que isso influencia no futebol masculino? Acaba influenciando porque a Copa do Mundo Feminina vai ser no Brasil. O Brasil será a sede, então os estádios vão estar disponíveis para a Copa do Mundo Feminina, e como também é uma coisa ali da jurisdição, da responsabilidade da CBF, ela vai paralisar o Campeonato Brasileiro e as competições, né, que ela organiza ao longo da Copa do Mundo Feminina, para não haver esse problema de disputa pelos estádios, né, porque vão estar recebendo os jogos da Copa, e aí, enfim, por exemplo, Maracanã é um estádio que deve estar na Copa do Mundo Feminina, e poderia acabar prejudicando, entre aspas, Flamengo e Fluminense, também para não criar uma concorrência, para fazer com que o brasileiro, o fã de futebol, assista, né, e prestigie a Copa do Mundo Feminina. Então vai ter essa pausa também em 2027, ali no meio do ano, para a disputa dessa competição. Torcida Tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Agora eu quero que você deixe um comentário. Você acha que essa saída da CBF, fazer esse formato de calendário, foi a melhor possível? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.